Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 23ª aula de Circuitos Eletrônicos 1 ou Eletrônica Analógica 1. Na aula de hoje, pessoal, vamos encerrar os conceitos da nossa unidade 5, que é a unidade de polarização CC do transistor bipolar de junção. Na aula de hoje a gente vai ver as duas últimas polarizações, que a gente vai estar estudando dentro da nossa disciplina, que são a polarização por divisor de tensão e a polarização por realimentação do coletor. E a gente vai ver o circuito, a gente vai ver o equivalente CC, fazer o equacionamento passo a passo de cada uma dessas duas polarizações, tudo bem? Então, sem mais delongas, com relação ao conteúdo visto lá na nossa última aula, a nossa 22ª aula, pessoal, a gente tratou ali dos conceitos da polarização do emissor, vimos o circuito, o equivalente CC, fizemos equacionamento, características gerais e também resolvemos um exemplo. Então, só para a gente relembrar o que foi visto naquela aula, de forma bem rápida, eu trouxe inicialmente para vocês alguns fatores que alteram a posição do nosso ponto quiescente ou do nosso ponto de operação CC. Dentre esses fatores estão, por exemplo, a própria fabricação dos elementos. Resistores têm tolerâncias aí, é comum você encontrar resistores com tolerância de mais ou menos 5%, capacitores de mais ou menos 10%. Beta, no mesmo lote de fabricação, pode haver uma variação de cerca de 25% para mais ou para menos. E a tensão VBE também pode oscilar ali cerca de 80 milivolts. É isso tudo, todos esses fatores trazem algum tipo de impacto para a posição aqui do meu ponto quiescente. Então, naquela aula ficou bem claro que a gente precisa de um desenvolvimento de polarizações, de usar polarizações que tentem minimizar ou amenizar o impacto de coisas externas ao nosso circuito, como temperatura, lotes de fabricação, enfim, que esses fatores externos tendem a não alterar a posição do nosso ponto de operação CC, o nosso ponto quiescente. E a polarização fixa, ficou claro para a gente também, ela é totalmente dependente da variável beta, que é o ganho de corrente CC. E o beta ele pode variar aí, para cada grau Celsius 0,65%. Além do que, no mesmo lote de fabricação, a gente pode ter transistores bipolares com valores diferentes de beta. A indústria de semicondutores, apesar dela ser uma indústria muito desenvolvida, mas ainda assim é muito difícil você garantir um transistor de bipolar de junção igualzinho ao outro, já que a gente pode ter aí diferenças de crescimento nos cristais, na concentração de átomos doadores, aceitadores. Então a física dos semicondutores ajuda a explicar um pouco por que a gente pode ter variações de beta em um mesmo lote de fabricação de transistores bipolares de junção. O ideal, então, a gente também falou naquela aula, é a gente ter um circuito de polarização que traga um ponto de operação CC que independe, por exemplo, do valor de beta. Apesar disso não ser possível completamente, a gente consegue melhorar ao ponto de chegar em uma boa aproximação do ponto quiescente, fixo, deixando ele praticamente fixo, principalmente com relação a variações de beta. Infelizmente, a polarização fixa não traz esse resultado para a gente. Se o beta variar, o nosso ponto com certeza também vai deslocar ali na nossa curva característica. A polarização do emissor, então, o que ela faz é ao acrescentar aqui no emissor um resistor, que é justamente o resistor chamado RE, de resistor do emissor, com a magnitude da ordem aí de alguns poucos quiloohms, de modo que a gente vai ter aqui um rebatimento desse resistor para a minha base, e assim eu vou ter uma estabilização maior, eu vou amenizar um pouco o fator negativo de variação de beta aí do transistor bipolar de junção. Então, naquela aula a gente também obteve o circuito CC, fizemos a análise CC do circuito e também fizemos o equacionamento completo, passo a passo, obtendo as equações de interesse para essa polarização. A gente encontrou tanto o VCE quanto a corrente IB.
né? E a partir do momento em que a gente encontrou a corrente B, ficou bem claro também que variações de beta, né? Variações de beta, elas serão o quê? Amenizadas por conta do aparecimento aqui de um termo no denominador, que é o termo beta mais 1, que vai multiplicar pela resistência do emissor, pela resistência RE. De modo que a hora que você calcular o seu IC, que é a corrente do coletor, que é beta e B, vai ficar beta vezes IB, que é o que está ali em cima, né? Então, VCC menos VBE dividido por resistência da base mais resistência do emissor multiplicada por beta mais 1. Então, esse daqui é o valor da corrente IC para a polarização do emissor. Quando a gente aumentar o beta por algum motivo, acabou não trocando de cor. Quando a gente aumentar o beta por algum motivo, tanto o numerador quanto o denominador vão aumentar. E isso, né, esse fato do numerador também aumentar, vai trazer o efeito que a gente falou, que é o efeito de amenização. Então, ele vai amenizar, né, a amenização do deslocamento, do ponto quiescente. Por quê? Porque eu faço aqui uma alteração tanto no numerador quanto no denominador. Essa amenização ela não vai ser completa porque os dois termos não se cancelam, né? Um aumento aqui não tem a mesma proporção de aumento na parte de baixo, porque a gente tem aqui um fator multiplicativo, a gente tem uma soma também envolvida, né? Então é claro que não vai se cancelar completamente, mas a gente sim vai conseguir uma boa amenização do efeito de beta aí na operação do ponto quiescente do nosso transistor bipolar de junção. Então assim a gente termina a nossa revisão da aula passada, pessoal. Então já adentrando aqui os conceitos que a gente vai ver na aula de hoje, nós vamos começar os nossos estudos pela polarização por divisor de tensão. Então vamos fazer toda a análise desde o circuito dessa polarização até as suas características gerais. E depois, ainda na aula de hoje também, a gente vai estudar a polarização com realimentação de coletor. As duas questões chaves que a gente tem para a aula de hoje, pessoal, são essas. A primeira delas, é possível melhorarmos mais a estabilidade do ponto quiescente da polarização do emissor? Ou seja, a polarização do emissor ela já trouxe a melhoria em termos de estabilidade em relação à polarização fixa. Agora, é possível a gente melhorar mais ainda? Vocês vão ver que sim, né? E basta que a gente utilize as duas polarizações que a gente vai ver na aula de hoje. Segunda questão-chave. Qual a diferença básica existente entre a análise exata e a aproximada da polarização por divisor de tensão? Quando usar uma ou outra? Para responder isso daqui, a gente vai ter que evoluir um pouquinho mais aqui no nosso conteúdo para a gente refletir sobre essa segunda questão-chave. Bom, mas chegando aqui então ao nosso circuito da polarização por divisor de tensão, o que a gente vê de diferente aqui? Nós agora, pessoal, no circuito de polarização por divisor de tensão, nós não temos mais aquele típico resistor da base. Se vocês se recordarem, a gente tinha um resistor na base que geralmente era ligado aqui na fonte de tensão CC. A gente não tem mais, então, o resistor RB. A gente tem, no lugar do resistor RB, um divisor resistivo. Esse divisor resistivo é formado por dois resistores, pelo resistor R1 e pelo resistor R2. Por que divisor resistivo? Porque vai haver uma queda de tensão tanto em R1 quanto em R2, certo? De forma que vai ter aqui, ó, no ponto central, que é justamente o meu ponto que dá a tensão nodal da base do transistor bipolar de junção, essa tensão ela é dada por esse divisor resistivo. Então, daí que vem o nome polarização por divisor de tensão, porque eu tenho dois resistores aqui que trazem para mim a característica de um divisor resistivo para um cálculo aqui de tensão na base, uma tensão VB. Dá para vocês notarem, pessoal, também que existe ainda a presença do resistor RE. Ou seja, aquele resistor da polarização do emissor, ele continua por aqui. E a gente já sabe que ele vai ajudar a gente na estabilidade.
A gente tem ainda o resistor do coletor, que aparece aqui até agora em todas as nossas polarizações, né? E por fim, a gente também tem os dois capacitores de desacoplamento, que fazem o desacoplamento de CC e CA, que a gente já está, né, acostumado a trabalhar aí, a gente já sabe, né, que esses capacitores estão aí. Para isolar de forma CC, né, faz o desacoplamento CC da minha entrada e da minha saída. Então vai me permitir, né, uma análise CC somente ali do meu ponto de operação CC, já que o capacitor vai ser um circuito aberto para corrente contínua. Bom, a entrada continua sendo aplicada aqui na esquerda do capacitor C1, enquanto a saída eu pego lá na direita do capacitor C2. E, obviamente, para a gente garantir a nossa polarização CC, a gente precisa de ao menos aí uma fonte de corrente contínua. Em termos de magnitude, pessoal, o que é novidade para a gente aqui são os resistores R1 e R2. E se a gente raciocinar bem, a corrente que vem aqui para a base, a gente já sabe que essa corrente de base ela tem que ser pequena. Portanto, é esperado que R1, né, que o resistor R1, ele tem um valor maior do que R2. E tipicamente R1 vai ter um valor aí que vai ser próximo, né, da casa aí de algumas dezenas de quilômetros até centenas de quilômetros, dependendo da sua aplicação. Tipicamente a gente pode falar que R1 é maior que 10 vezes R2, certo? Aí isso daqui vai depender da característica que você quer, da tensão que você quer aqui no ponto de tensão da base, né? Nesse ponto aqui que eu vou ter a minha tensão VB. Os resistores do coletor e resistor do emissor, ambos estão ali com a magnitude próxima a algumas unidades, até dezenas de quiloohms, dependendo da aplicação. Capacitor C1, capacitor C2, pessoal, geralmente eles são escolhidos para ter um valor de capacitância elevado, né, a fim da gente garantir que eles não vão ter uma certa interferência no nosso circuito. Valores típicos estão na ordem de 10 microfarad para cima, então 10 microfarads ou maiores, mas isso também depende da sua aplicação. Então assim a gente traz elemento a elemento, né, o circuito de polarização por divisor de tensão. Pessoal, como já é de praxe, após a gente apresentar o nosso circuito, né, da polarização, no caso por divisor de tensão, agora posso trazer a análise CC, né? A gente obter o equivalente CC desse circuito. Bom, já estamos acostumados com essa análise CC, sabemos que os capacitores, né, eles se tornarão circuito aberto aqui na análise CC, né, já que XC 1/2π FC com a frequência nula, a capacitância então tende a infinito ou é um circuito aberto. Então, portanto, os capacitores, né, eles vão isolar a minha entrada e a minha saída do circuito de polarização. E assim a gente pode desenhar o nosso circuito. Vou iniciar aqui pelo transistor, desenhando o transistor bipolar de junção. A gente tem um resistor que leva ali o emissor a ser conectado até o terra. A gente tem o resistor do coletor também. E temos aqui os dois resistores capacitivos, né? Os dois resistores que formam o divisor resistivo. Então tem aqui o resistor R1, resistor R2 e conectado à base do meu transistor bipolar de junção. Na parte superior, eu tenho a minha fonte de tensão VCC. Bom, só renomear agora, dar os nomes a cada um deles. R1, R2, resistor do emissor, resistor do coletor. E aqui em cima a minha fonte de tensão mais VCC. Ok. Mais uma vez, né, eu não representei aqui, mas se quiserem, vocês podem representar. A gente tem os dois capacitores aqui como um circuito aberto. Por exemplo, se eu tivesse um sinal aqui que eu queira amplificar, ele não estaria
conectado ao meu circuito devido ao fato do capacitor se comportar como um circuito aberto. Da mesma maneira, o capacitor C2 também seria um circuito aberto, e se eu tivesse uma carga conectada aqui à minha saída, ela estaria também isolada. Então, para simplificar, a gente pode apagar e manter apenas o que é de nosso interesse aqui na nossa análise do circuito do equivalente CC da polarização por divisor de tensão. Sabendo o circuito e também já tendo feito a análise CC, obtendo o circuito, o equivalente CC do circuito de polarização por divisor de tensão do TBJ, agora a gente pode partir para o nosso equacionamento. Mas antes disso, pessoal, a gente precisa entender uma minúcia que existe aqui em termos de cálculos envolvendo a polarização por divisor resistivo. Vocês vão entender já já isso daí. Por quê? Vejam vocês que, ao analisar um circuito de polarização por divisor de tensão, eu tenho aqui, olhando para a malha base emissor, inclusive partindo aqui da minha fonte de tensão CC, eu tenho aqui no resistor R1 uma corrente que eu vou chamar de corrente I1. No resistor R2, eu tenho uma corrente que eu vou chamar de corrente I2. E existe também a nossa corrente que vai para a base. Então, devido ao fato de que a gente tem essa característica de uma corrente passando por R1 que pode se dividir entre corrente da base e corrente que desce para o resistor R2, a gente vai ter aqui duas possibilidades para a gente estar analisando esse circuito, que são a possibilidade de uma análise exata, em que eu vou ter que levar em consideração o valor da corrente B do meu circuito, e uma outra possibilidade é uma análise aproximada, em que eu vou poder desprezar o valor da corrente IB. Por que disso? Na verdade, tudo isso vai depender do valor da minha resistência ou da minha impedância aqui de entrada do meu transistor bipolar de junção que eu vou estar analisando. Por quê? A corrente IB, pessoal, a corrente IB, ela enxerga uma determinada resistência à passagem da corrente, devido aqui o quê? Devido à presença tanto da junção base-emissor diretamente polarizada, quanto também do resistor do emissor. Lembrando que a gente já fez esse cálculo, quando a gente está analisando a malha base-emissor, o resistor do emissor ele aparece refletido aqui na base, multiplicado por beta. Por isso que essa resistência interna, inclusive, eu vou até anotar aqui esse dado para vocês, a resistência interna Rin, ela é dada justamente pelo produto de beta do transistor vezes o resistor Re. Aqui, pessoal, a gente tem duas possibilidades. O que acontece se o valor de beta-Re for muito elevado? Bom, vamos ao extremo. Se esse valor de beta-Re tender a infinito, isso daqui tende, esse valor de resistência, a gente vai ter, na verdade, um circuito aberto. Se a gente tem um circuito aberto, a corrente IB tende a zero. Se a corrente IB tende a zero, podemos dizer, deixa eu até anotar, se IB tende a zero, a gente pode dizer que I1 é igual a I2. E isso vai levar a uma análise do nosso circuito, já que a gente vai poder desprezar o efeito da corrente IB ali no existente nesse caminho de corrente. Porém, se esse valor de resistência Rin, que é beta vezes Re, se ele tiver um valor baixo ou próximo do valor de R2, então, na verdade, IB já não pode ser mais considerada zero. Ela não pode ser desprezada, porque existe sim uma corrente expressiva aqui, expressiva entre aspas, porque ela ainda vai ser pequena, mas ela não é tão pequena se comparado à corrente que vai passar, por exemplo, pelo resistor R2. Então, nesse caso, eu não posso desprezar o efeito, I1 é diferente de I2.
Então, para cada uma dessas duas abordagens, existe uma análise. A análise de cima, em que eu estou aproximando o IB para um valor nulo, ou seja, BTRE é um valor muito grande, tipicamente 10 vezes maior do que R2, então, nesse caso, eu vou estar fazendo uma análise aproximada. Caso contrário, né, caso BTRE tenha um valor próximo a R2, né, a gente vai ter IB diferente de zero e eu vou ter que fazer uma análise exata, porque essa análise exata vai levar em conta os efeitos de uma corrente IB que não é próxima a zero, ou, em outras palavras, os efeitos advindos de uma resistência de entrada que é próxima ao valor da resistência R2. Ok, dado essa introdução inicial, então vamos ver como que funciona a nossa análise exata. Pessoal, para a gente analisar de forma exata o circuito de polarização por divisor de tensão, o que nós vamos ter que fazer no nosso circuito é encontrar o equivalente de Thevenin visto pela base. O que você quer dizer, Lucas? Vejam que esse circuito que eu desenhei aqui, ele é exatamente o mesmo circuito da esquerda. Então, os dois circuitos são exatamente os mesmos, só que desenhados de uma maneira diferente. Eu peguei essa tensão VCC, coloquei a fonte, coloquei o polo da fonte positivo ligado ao resistor R1, para ficar mais fácil para a gente visualizar aqui. E o que eu quero, pessoal? O que eu quero é encontrar o equivalente de Thevenin visto, né, pela base. Então, da base para a esquerda. Então, eu quero encontrar, vou até colocar o olhinho, né? Eu quero encontrar esse equivalente de Thevenin aqui. Então, a gente já sabe o que tem que fazer para encontrar um equivalente de Thevenin, lá da teoria de circuito, né? De circuitos elétricos. Primeira coisa, a gente tem que encontrar a resistência de Thevenin. Para encontrar a resistência de Thevenin, o que a gente faz? A gente curto-circuita, né? Dá um curto nas fontes de tensão CC, abre as fontes de corrente CC. Então, a gente dá um curto-circuito nas fontes de tensão CC e abre as fontes de corrente CC. Como a gente não tem nenhuma fonte de corrente, ao desenhar esse circuito aqui visto, né, do ponto de vista da esquerda, para obter o equivalente de Thevenin da esquerda aqui, o que eu vou fazer é curto-circuitar a fonte de tensão e calcular o equivalente de resistivo visto por esse ponto aqui. Então, redesenhando esse circuito aqui rapidinho, a gente vai ficar com um curto-circuito aqui na minha fonte de tensão, VCC. Eu vou ter o resistor R1 ligado ao terra e o resistor, na verdade, o resistor R1 está aqui em cima, né? O resistor R1 então vai estar ligado ao terra e o resistor R2 também vai estar ligado ao terra. Então, deixa eu colocar aqui o R1 e o nosso R2. Aqui é o nosso ponto de interesse, é o ponto onde eu estou calculando então a nossa resistência equivalente. Bom, isso daqui então ficou claro que R1, né? R1 e R2 eles possuem um ponto em comum e ambos estão ligados ao terra. Então a minha resistência de Thevenin é o equivalente, né, desses dois resistores em paralelo, ou produto pela soma. Então R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse daqui é o meu resistor do equivalente de Thevenin. Logo em seguida, a gente já pode calcular a tensão de Thevenin. Qual que é a tensão de Thevenin aqui nesse caso? A gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a tensão nodal, né? A gente vai abrir aqui o nosso circuito para o lado direito, não nos interessa saber a tensão no ponto de interesse, que é o ponto aqui em que a gente está calculando o equivalente de Thevenin. Então, a gente abre esse circuito para o lado direito, né? E como que vai ficar, então, essa configuração? Vamos ter a fonte CC, o resistor R1, resistor R2, né? E os terras do meu circuito. E o equivalente que eu quero é exatamente neste ponto. Então, deixa eu só, mais uma vez, identificar todas as variáveis, R1, R2
VCC, né? E eu quero a tensão no ponto de interesse, que é o ponto aqui do nosso equivalente Thevenin. Essa é a nossa tensão de Thevenin. Para obter ela, pessoal, basta a gente analisar isso daqui e reconhecer que a gente tem aqui, como não tem um caminho para corrente, esses dois resistores estão aqui, nesse caso, do equivalente Thevenin, eles estão em série, né? Então, existe uma queda de tensão em cada um deles, e a soma total é VCC. Isso daqui compõe para mim um divisor resistivo, né? Então, eu poderia até no lugar de desenhar o circuito dessa maneira, eu poderia pôr esse resistor R1 para cima, né? Que nem a gente costuma fazer, ó. Esse resistor R1, o resistor R2, eu aterro o resistor R2, nesse ponto seria a minha tensão de interesse, e nesse ponto aqui seria o meu mais VCC. Esses dois circuitos, eles são a mesma coisa, eles são o mesmo desenho de um mesmo circuito. E a tensão de interesse é no resistor R2, que é justamente a tensão de Thevenin que eu estou analisando aqui. Tá bom? Então, aqui fica, né, nessa notação da direita, fica bem claro o nosso divisor resistivo. De modo que eu vou ter o valor da tensão de Thevenin dado por R2 dividido por R1 mais R2, que é o valor, né, o cálculo do divisor resistivo, isso tudo vezes a tensão VCC. Bom, com isso, consegui encontrar tanto a minha tensão de Thevenin como a minha resistência de Thevenin para esse circuito. Para análise exata, né? Essa análise ela está levando em consideração que a corrente, né, que está vindo aqui para a minha base, ela não é desprezível, ela é diferente de zero. Ou que βRe está próximo ao valor de R2. Né? É por isso que a gente está fazendo toda essa análise, porque não podemos desprezar o valor da corrente IB nesse circuito. Ok, feito isso, a gente agora pode substituir o equivalente CC utilizando aí o nosso equivalente Thevenin. Então, vou até aqui trazer para vocês, né, o que a gente está fazendo aqui. Eu peguei, né, mais uma vez, a gente estava querendo o equivalente Thevenin para o ponto aqui, olhando da base para o lado esquerdo, então eu vou substituir tudo isso daqui, da base para o lado esquerdo, eu vou substituir por uma fonte de tensão, que é a fonte de Thevenin, em série com a resistência, que é a resistência de Thevenin. Então, posso fazer essa análise, agora que eu já conheço os valores da tensão de Thevenin e resistência de Thevenin, posso substituir tudo do lado esquerdo do meu circuito pelo equivalente de Thevenin. Agora sim, pessoal, ficou bem mais fácil. Inclusive, se vocês analisarem isso daqui, parece muito agora com aquele circuito que a gente viu lá da polarização do emissor. Né? Parece bastante. Né? Agora a gente pode aplicar nossas equações, né? Fazer o nosso equacionamento, né? Tranquilamente, sem nenhum problema em termos de precisão da corrente de base. Por quê? Porque a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, elas vão carregar a informação da corrente que existe aqui na base do meu transistor bipolar de junção. Então, já desenhando aqui todas as correntes, né? IB, IC, a corrente também no emissor, IE. Sabemos da presença da tensão entre base e emissor, a tensão VBE. Sabemos da tensão entre coletor e emissor, tensão VCE. E assim a gente pode agora encontrar, né, as nossas variáveis de interesse. Partindo aqui então primeiro com a malha coletor-emissor, vou partir aqui do terra, fazer toda a malha, girando ela no sentido horário, né, indo aqui em direção à minha fonte de VCC. Então, a gente tem aqui uma corrente E para baixo, então tem uma tensão que tem aqui um valor potencial positivo para cima, né? Então, por isso representa um ganho no sentido que a gente está percorrendo. Então, a gente vai ter RE vezes a corrente IE. Logo em seguida, a gente tem a tensão VCE, então mais VCE, que representa também um ganho no sentido que a gente está percorrendo. A corrente IC é para baixo, então a queda de tensão em RC está para cima. Mais uma vez, a gente tem então um mais RC IC.
Logo em seguida, a gente chega até o terminal positivo aqui, né? Então, a gente vai para seguir no sentido que a gente está. Isso daqui representa, então, uma queda, né? Uma queda da tensão no sentido que a gente está percorrendo esse circuito. Então, por isso, aparece um menos VCC igual a zero. Aqui, pessoal, eu posso fazer uma aproximação que é válida, né? Dizendo que a minha corrente IC é aproximadamente igual à minha corrente IE. Porque alfa, né, que é o fator que relaciona os dois, é um fator bastante próximo de 1. Então, pouco vai interferir aqui nos meus cálculos. E eu deixo tudo, então, em função de IC. Então, eu posso vir aqui, substituir, vai ficar RE vezes IC, mais a tensão VCE, mais RC IC, menos VCC, isso tudo igualar a zero. Deixa eu trazer aqui um pouquinho mais de espaço para a gente continuar. Ele infelizmente vai... Deixa eu pegar isso daqui então e descer, que daí a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para desenvolver melhor. Isolando aqui a nossa variável de interesse para esse caso, que pode ser tanto o valor do resistor RC ou a tensão VCE, mas no caso aqui eu vou isolar a tensão VCE para a gente manter o nosso padrão que a gente já vem trabalhando aí nas outras polarizações. Então, VCE vai ser igual a... VCC passa para a direita com valor positivo. Então, VCC menos a corrente IC, eu vou colocar ela em evidência, né, e ambos os termos vão passar para lá negativo. Né, então, por isso que vai ser um RC mais RE que multiplica o valor da corrente IC. Pronto, chegamos aí ao valor, né, da nossa tensão entre o coletor e o emissor na polarização por divisor de tensão. Então, vejam vocês que foi um processo, né, tranquilo depois que a gente encontrou aí o nosso valor de tensão de TVNAM e resistência de TVNAM. Agora eles vão aparecer, na verdade, aqui na nossa malha base emissor. Então, continuando os cálculos, na malha base emissor, partindo aqui do terra, né, e rodando a malha base emissor, a gente tem inicialmente uma elevação, um ganho de tensão devido à tensão de TVNAM, então vai ficar mais V de TVNAM. A corrente da base está para a direita, a queda de tensão na resistência de TVNAM então é para a esquerda, sentido contrário ao que a gente está percorrendo a malha. Então, menos a resistência de TVNAM vezes a corrente da base. Olha só como que agora, justamente, está aparecendo a corrente da base nas minhas equações. Então, eu estou levando ela em consideração, sim. Né? Então, ok. Agora, aparece a junção base-emissor com a queda VBE. Então, menos VBE. Por fim, menos a corrente no emissor, que a gente já sabe que é beta mais 1 vezes a corrente IB, não é? Então, eu vou já até escrever aqui. A corrente no emissor é beta mais 1 vezes IB, né? Vezes a corrente, vezes, na verdade, aqui a nossa resistência do emissor, que é o RE. Isso tudo igual a zero. Então, pessoal, a única coisa que eu fiz aqui foi desenvolver e abrir aqui o termo de IE, né? E a gente sabe que IE é beta mais 1 IB, então eu já substituí aqui direto para representar, então, a nossa queda de tensão no resistor RE. A nossa variável de interesse aqui é a corrente na base, é a corrente IB. Então, eu vou isolar nessa equação os valores para obter aqui o valor de IB. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Pronto. Então, colocando os termos aqui em evidência, passando os termos também respectivos para a direita. Então, tensão de TVNAM vai para a direita, eu vou ficar com menos R de TVNAM. Né? Aqui do lado esquerdo vai ficar menos R de TVNAM, colocando IB em evidência. Também menos beta mais 1, que multiplica RE. Então, aqui eu já eliminei esses termos, que é igual. Agora eu vou passar os termos de tensão para o lado direito. Então, menos tensão de TVNAM, mais VBE. Então, todos os termos aqui eu passei para o lado direito. Então, tensão de TVNAM sim,
tensão entre base e emissor, sim. Resistência de TVNAM vezes IB apareceu aqui, eu esqueci de colocar o IB, né, para multiplicar. Então, isso tudo vezes IB. Então, pronto, corrigido. Então, esse termo está presente aqui, menos a resistência de TVNAM vezes IB, e também menos beta mais 1 vezes RE. Então, menos beta mais 1 vezes RE. Para tirar esse sinal negativo, né, que está aqui dentro das minhas equações, eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1. Então, eu vou ficar aqui com, deixa eu pegar minha cor preta, eu vou ficar com a resistência de TVNAM mais beta mais 1 que multiplica RE. Isso daqui todo mundo está multiplicando IB. Aplicando menos 1 do lado direito da equação também, a gente vai ficar com tensão de TVNAM menos VBE. Então, isolando aqui a nossa corrente de interesse, que é a corrente IB, finalmente a gente chega no resultado que vai ser igual a tensão de TVNAM menos a queda de tensão VBE. Isso tudo sobre a resistência de TVNAM mais beta mais 1 que multiplica RE. Então, assim a gente chega na nossa equação da corrente de base para uma análise exata. Então, dá para ver que a gente está aqui, né? Se a gente fosse, pessoal, analisar esse circuito, né, desde o seu início utilizando R1 e R2, a análise seria muito mais complexa do que essa daqui utilizando um equivalente de TVNAM. O equivalente de TVNAM pode dar um pouquinho de trabalho, às vezes no início, para você encontrar o V de TVNAM e o R de TVNAM, mas a hora que você encontrar esses valores, né, depois é só aplicar direto aqui na sua equação. Então, se você partir para uma análise desse circuito, né, uma análise exata, sem o resistor de TVNAM, você vai encontrar aí um circuito mais complexo de ser resolvido, tá bom? Então, o equivalente de TVNAM ajuda muito a gente a resolver esse circuito aqui na sua forma exata, tá bom? Então, assim a gente encontrou, então, os parâmetros necessários, né? Tanto para a malha base emissor, encontrando IB, quanto para a malha coletor emissor, encontrando a tensão VCE. Então, é só, mais uma vez, né, proceder que nem a gente vinha procedendo antes. A única diferença é que a gente teve que encontrar o equivalente de TVNAM visto do ponto de vista da base. Então, da base olhando para a esquerda. O que é a base, né? O que está sendo enxergado para o lado esquerdo do meu circuito, tá bom? Então, assim a gente finaliza essa parte da análise exata. Vamos ver agora a análise aproximada. Pessoal, se de repente vocês tiverem aí a oportunidade de ver, né, uma tensão, na verdade uma resistência de entrada, um Rin, né, que esse Rin ele possui um valor grande. Lucas, mas espera aí, grande quanto? Tipicamente, se Rin for maior do que 10 vezes o valor da resistência R2, né, a gente pode, então, desconsiderar o efeito da corrente de base. Né? Esse IB vai ser aproximadamente igual a zero. Isso traz uma implicação para o meu circuito legal. Né? Que implicação que é essa? A minha corrente I1 ela vai ser igual à corrente que desce aqui para o resistor R2. Por quê? Porque o caminho de resistência aqui, que a corrente da base está enfrentando, esse R1 é tão grande que praticamente nenhuma corrente vai passar por aqui. Né? Então, toda a corrente que fluir pelo resistor R1, eu posso dizer, né, de forma aproximada, que ela desce para o resistor R2. Lembrando que R1, né, como a gente tem um resistor aqui que é chamado resistor do emissor, esse resistor do emissor, Rin, né, ele vai aparecer aqui na base refletido, certo? Então vai aparecer aqui uma reflexão dele, porque a corrente aqui que está atravessando essa junção, né, essa corrente que está passando por aqui, ela é controlada pela corrente da base, tudo bem? Então ele vai haver uma reflexão dele lá para a base, né, e essa reflexão ele vai vir com o valor multiplicado por beta, por isso que Rin é beta vezes RE. Tudo bem? Então, se beta RE, que é a mesma coisa que resistor de entrada do TBJ, for maior do que 10 vezes o valor da resistência R2,
eu tenho aqui uma aproximação válida a dizer em que a minha corrente da base, né, ela é desprezível ou muito próxima de zero, né? Ela é desprezível em relação à corrente que vai para o resistor R2. Posso desprezar ela. Nesse caso, os nossos cálculos eles ficam muito facilitados. Por quê? Porque agora eu não mais preciso encontrar um equivalente de Thevenin, né? E assim, eu desprezando essa corrente da base, né? Basta que nas minhas contas que eu calcule a tensão nodal nesse ponto do circuito, que é o ponto da base. Então, a tensão VB. Basta agora nas minhas equações eu encontrar a tensão VB, que é dada pelo divisor resistivo entre R1 e R2. Então, mais detalhes de como que a gente vai fazer isso, a gente vai ver agora. Então, uma vez que eu já tenho aquela condição, né, de que o meu beta vezes o RE é maior do que 10 vezes R2, então eu já posso partir para essa análise que eu vou fazer nesse momento, que é a análise aproximada. Aproximada por quê? Porque realmente a gente está fazendo uma aproximação que é válida, porque a corrente da base é praticamente desprezível frente à corrente I2, a corrente que desce pelo resistor I2. Então, o que eu vou poder fazer é, no meu circuito, eu vou poder tirar aqui a parte que existe aqui do divisor resistivo, né, e apenas inserir aqui para representar toda essa parte da esquerda do meu circuito, eu vou representar ela pela tensão que existe no meu divisor resistivo, que é a tensão na base, tensão VB. Então, por isso eu estou representando todo esse pedaço que eu circulei por uma fonte de tensão com valor VB, né? Esse valor de VB é justamente o valor da tensão no divisor resistivo, então deixa eu até anotar aqui para a gente, né? A tensão VB, ela é dada pelo divisor resistivo, então a gente já sabe calcular isso, é o valor de R2, né? Dividido por R2 mais R1, vezes a minha tensão VCC. Esse é o valor da tensão na base, ela é dada pelo divisor resistivo. Vejam vocês, se eu não pudesse escrever essa equação aqui, que ΔRE é maior do que 10/2, se isso não fosse válido, eu não teria a possibilidade de dizer que a tensão na base ela é dada somente aqui pelo divisor resistivo. A gente deveria levar em consideração a presença de uma corrente que entra aqui dentro da base, né, com o que tem sim uma resistência na entrada, que essa resistência ela é próxima, né, do valor de R2, e assim a gente não poderia dar a tensão na base pelo próprio divisor resistivo. Então isso só é possível por conta que essa condição aqui é satisfeita. E vai facilitar seus cálculos e vai trazer uma boa aproximação para o seu circuito, tá bom? Então, seguindo o padrão que a gente vem trabalhando, inicialmente analisando a malha coletor-emissor, a gente vai chegar em que resultado, né? Vou escrever aqui para a gente as nossas correntes. Então, tem a corrente no emissor, eu tenho a corrente no coletor. A corrente da base aqui a gente nem vai representar ela, porque a gente não está muito preocupado com ela, está desprezando o efeito dela. Então, eu tenho ainda uma tensão VBE no circuito e a tensão característica também VCE. Então, fazendo a análise aqui da malha coletor-emissor, então IE está para baixo, a queda de tensão é para cima, representa um ganho no sentido horário, então vai aparecer aqui o valor de IE vezes RE, mais a tensão VCE, né? IC está para baixo, então queda de tensão para cima no resistor RC, então mais RC vezes IC. Agora a gente encara o polo positivo da fonte de tensão mais VCC, então menos VCC, já que está contrário ao sentido que a gente está atuando aqui, né? A gente está percorrendo a malha, isso tudo então é igual a zero. Mais uma vez eu posso fazer a aproximação, né, de que IE é aproximadamente igual a IC e vice-versa, né? Porque alfa é aproximadamente igual a 1. Então, trazendo isso daqui para o meu circuito, deixando tudo em função de IC, eu vou ficar com IC vezes RE, mais VCE, mais RC IC,
menos a tensão VCC igual a zero. Agora, basta isolar o termo de interesse, que nesse caso aqui a gente vem tendo como termo de interesse, né, o tensão VCE. Então, vou isolar ela. Então, VCE fica igual a tensão VCC passa por membro direito positiva, então fica VCC, menos, agora vem os termos que multiplicam o IC, que eu vou colocar em evidência, que é RE e a resistência RC. Então, RE mais RC vezes IC. Então, isso daqui representa para mim a minha variável de interesse, né, da malha aí entre o coletor e o emissor. Vocês podem ver que não houve variações, né, em relação à situação da análise exata. Não teve nenhuma variação, e isso era esperado, porque a gente não mexeu em nada na malha coletor-emissor. A gente está fazendo a análise aproximada, mexendo só aqui na nossa malha da esquerda, que é a malha base emissor. Então, inclusive, a gente pode agora fazer o cálculo, né, obter as equações dessa malha, a malha base emissor. A gente tem, pessoal, aqui que observar o seguinte. Agora, como a gente não está levando em consideração o efeito da tensão da corrente na base, então basta que a gente obtenha aqui, né, a tensão nodal VB, que a gente já sabe, né, mas para fazer esse cálculo aqui, basta eu fazer o quê? Então, VB, né, rodando a malha, menos VBE, né, isso daqui já dá o que para mim? Já dá a minha tensão no emissor, certo? Que é a tensão justamente aqui no meu emissor. Que é o quê? Que se eu quiser abrir aqui, eu também posso, que é RE vezes IE. Ok. Assim, a gente tira da onde aqui a nossa necessidade de encontrar uma corrente IC desse circuito. A gente pode fazer a aproximação de que IC é igual a IE, ou então, se você quiser não fazer aproximação, né, como IC é igual a alfa vezes IE, eu posso escrever então que IC é igual a beta dividido por beta mais 1 vezes a corrente IE, de modo que IE é igual a IC multiplicado por beta mais 1 e dividido por beta. Então, vou ficar com a tensão na base menos a tensão VBE igual a resistência do emissor multiplicado por IE, que é IC beta mais 1 dividido por beta. Aqui, se vocês quiserem, né, podem isolar a variável de interesse, né, como a gente não está olhando aqui para a corrente de base agora, eu posso isolar, por exemplo, a minha corrente de coletor, para ver o resultado que a gente vai obter aqui, e ver se de fato a gente está melhorando a nossa estabilidade em termos de variação de beta nesse circuito. Então, vamos fazer isso, isolar IC, para a gente ver qual que é o efeito obtido aqui. Você poderia isolar qualquer variável, viu, pessoal? Qualquer variável poderia ser isolada, vou isolar aqui IC só para me ver o efeito. Então, IC vai ser igual a tensão na base menos tensão VBE dividido por aqui o beta, né? O beta que está no denominador, ele passa multiplicando, então ele vai vir, vou até colocar ele aqui, ó. Isso aqui tudo vai estar multiplicado por beta. E a gente vai ter o que no denominador? A gente vai ter o RE que multiplica beta mais 1. Vou inverter, vocês vão entender o motivo já já. Então, beta mais 1 RE. Então, esse daqui é o valor de RC para essa, na verdade, de IC para essa polarização. Então, tá aqui. Se vocês quiserem depois calcular o valor de IB, né, vocês conseguem, né, IC igual a beta IB, então você vai ter uma aproximação aí para o valor da corrente da base, se você quiser calcular ela também. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, vejam vocês que nessa configuração de circuito, né, o que a gente tem aqui se beta variar? Se beta variar, por exemplo, positivamente, olha só o denominador. O denominador está aqui com a multiplicação, né? Se eu posso desprezar, né? Se eu desprezar beta mais 1 aqui, dizendo, porque já que beta é muito maior do que 1, se eu quiser fazer isso, ó, se eu quiser dizer que beta mais 1
é aproximadamente beta, porque isso daqui é verdade, já que beta é um valor muito maior do que 1, né? Então eu posso escrever que beta RE é o meu denominador. Aqui agora fica mais claro ainda, porque se beta como está multiplicando em cima e embaixo, o efeito dos dois, né, disso daqui é cancelado. Então, se eu aumentar em 10% acima no numerador, eu também aumento 10% no denominador. Então, esses efeitos vão praticamente se anular. Então, é por isso que nesse circuito de polarização por divisor de tensão, o efeito de beta é praticamente desprezível. Então, a gente tem aqui uma melhoria considerável em relação ao circuito de polarização lá do emissor e mais ainda em relação ao de polarização fixa. Né? Porque aqui as variações de beta, né, elas serão praticamente proporcionais tanto no numerador quanto no denominador. Então, o valor de IC no meu circuito permanece praticamente constante. Não é constante por quê? Porque beta, né? Beta não é necessariamente infinito, de modo que, sim, sempre que você considerar beta mais 1 aqui, esse mais 1 ele vai trazer um efeito para você, né, de um aumento não tão maior no denominador em relação ao numerador. Mas, né, quanto maior for o valor de beta, mais a gente vai poder dizer, né, que não há interferência praticamente nenhuma das variações de beta no meu circuito. Essa é a análise aproximada, pessoal, em que a gente tem aqui o quê? Uma fonte de tensão dada pelo divisor resistivo diretamente ligada à base. Né? Essa é a minha análise aproximada. Análise exata, a gente tem ali um equivalente de Thevenin, não desprezamos o valor da corrente na base, né? E assim a gente então consegue, fazendo uma análise exata, descobrir os valores de variáveis de interesse que a gente quer no circuito. Na análise aproximada, caso beta-RE for muito maior do que 10 vezes o valor da resistência R2, a gente pode desprezar o efeito da corrente IB, e aí a gente pode então colocar uma tensão, um valor do divisor resistivo aqui na base, e assim fazer os nossos cálculos. Chegamos então ao resultado de que IC é praticamente independente aí do nosso ponto, né, na verdade, das variações de beta. Assim, pessoal, a gente responde em sequência as duas questões chaves que foram propostas para a aula de hoje. A primeira delas, é possível melhorarmos mais a estabilidade do ponto quiescente da polarização do emissor? Resposta é sim. Utilizando, por exemplo, a polarização por divisor de tensão. Agora a gente tem aqui uma influência de beta mínima no nosso circuito. Segunda questão-chave, qual a diferença básica existente entre a análise exata e aproximada da polarização por divisor de tensão? A diferença básica é que na análise exata, eu levo em consideração o efeito de IB. IB é diferente de zero. Em outras palavras, eu vou ter que achar o meu equivalente de Thevenin, resistência e tensão de Thevenin. Uma outra possibilidade é a análise aproximada, em que a minha corrente na base ela é aproximadamente igual a zero, e aqui eu vou então ter uma tensão na base, né, direto, dado ali pelo divisor resistivo. Condição para utilizar uma ou outra, né, a condição de utilização da análise aproximada é que beta vezes RE é 10 vezes maior do que a resistência R2. Aqui em cima, caso beta RE seja menor do que 10 R2, então eu já tenho que utilizar essa análise exata, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente responde as duas questões-chave, né, quando utilizar uma ou outra, e também se é possível a gente estar melhorando a estabilidade em relação à polarização do emissor. Pessoal, para a gente fechar a parte da polarização por divisor de tensão, vamos ver aqui as características gerais. Então, com relação à sensibilidade a variações de beta, a gente pode dizer que nessa polarização, a sensibilidade ela é muito baixa.
né, bem baixa. Em relação à polarização do emissor, a gente tem um ganho considerável aqui e nem se compara também ao ganho que a gente tem em relação à polarização fixa. Então, os valores de IC quiescente e VCE quiescente, eles são praticamente fixos, né, devido ao fato de você estar utilizando ali dois resistores, né, ali como um divisor de resistivo na entrada e também o resistor do emissor que auxilia você na estabilização do ponto quiescente. Então, claro, não é de forma ideal fixo, a gente sabe que ainda vai existir uma pequena variação, mas essa variação realmente ela é bem pequena. Então, é importante a gente ressaltar que para você estar utilizando a sua solução aproximada, né, você tem que ter beta-RE maior do que 10 vezes R2, né, e assim você vai poder usar a sua análise aproximada. E CSAT, pessoal, ele é calculado da mesma maneira que a gente já vem fazendo em todos os outros circuitos. Então, eu faço aqui um jumper entre o coletor e o emissor, porque a gente sabe que nesse valor de CSAT, VCI é igual a 0 volts, né? E assim, então, a gente pode calcular a corrente que está passando por aqui, que é justamente a nossa ICSAT. Então, fica fácil, né? ICSAT é igual a tensão, né? Qual que é a tensão que tem nesse ramo do circuito? A tensão é a tensão VCC. Então, VCC dividido pela soma de resistores, que é RC mais RE. Então, essa é a ICSAT. Não custa lembrar, mas vocês já sabem que a nossa corrente ICSAT do nosso circuito, ela deve ser menor do que a nossa máxima corrente do DBJ, dado lá no datasheet do seu dispositivo, tá bom? Respeitando assim o limite de corrente no coletor. Em termos de custo, pessoal, claro que essa polarização ela traz um resistor aqui a mais em relação à polarização do emissor, então é aquela história, né? O custo é 13 centavos a mais. Então é muito baixo, muito, muito baixo mesmo. Então, mesmo assim, a gente pode considerar então que o custo é baixo. Em termos de simplicidade, é média, por conta justamente que a gente às vezes vai ter que fazer aqui uma análise em termos de equivalentes de Thevenin. Então, trouxe um pouquinho mais de complexidade, mas em compensação, a gente tem uma estabilidade, né, uma estabilidade do ponto quiescente bem maior, né? Então, essa estabilidade ela é bem maior em relação ali ao seu circuito de polarização do emissor, por exemplo. Assim, então, a gente fecha essa importante polarização, uma das mais utilizadas para o transistor bipolar de junção e também em amplificação de sinal, porque justamente essa característica de estabilização do ponto quiescente é uma característica muito desejada pelos projetistas, porque a gente sabe que o nosso circuito vai se comportar como a gente quer, né? Se a tensão aumentar um pouco ou diminuir um pouco, não vai ter praticamente efeito. Desculpa, se a temperatura aumentar um pouco ou diminuir um pouco, não vai ter nenhum efeito aí significativo para o meu ponto de operação CC, tá bom? Então, essa é uma das polarizações mais utilizadas aí para o transistor bipolar de junção. Finalmente, já encaminhando aí para o nosso final da aula, né, pessoal? Já encaminhando, inclusive, para o nosso último circuito de polarização CC que a gente vai ver aqui na nossa disciplina, né? Essa polarização é a polarização por realimentação do coletor. Então, ela é uma outra alternativa em termos aí de que retorna uma boa estabilidade do ponto quiescente de projeto que você está projetando. Assim como a polarização por divisor resistivo, ele te dá uma boa resposta de estabilidade, a polarização por realimentação do coletor também te dá uma excelente resposta em termos de estabilidade para variações de beta, do ganho de corrente CC. Esse circuito, pessoal, né, que ele traz de novidade aqui? Capacitores de desacoplamento, a gente já falou, a gente já sabe para que eles existem aqui no nosso circuito, para desacoplar em termos de corrente contínua, né, a minha entrada do meu circuito de polarização CC. A única diferença que a gente tem aqui, vejam vocês que antes eu tinha um resistor na base
que ele era ligado diretamente à minha fonte de tensão CC. Por exemplo, lá no caso da polarização fixa era assim, no caso da polarização do emissor também era assim, né? No caso da polarização por divisor de tensão, a gente tinha um R1 que era ligado ali diretamente a VCC, só que agora a gente não tem aqui essa característica. A nossa base ela é ligada por meio do resistor RF, né, que é um resistor de realimentação, diretamente ao coletor. Por que que a gente chama realimentação do coletor? Porque a tensão do coletor, que é a tensão nesse nó aqui, ela é realimentada, ou seja, tem um retorno dela aqui para a minha base. Não é uma tensão, que nem a gente estava trabalhando anteriormente, uma tensão do VCC chegando aqui para a minha base. É uma tensão do coletor. Uma tensão presente lá no coletor, ela é realimentada para a minha base. Por isso que esse circuito chama realimentação do coletor. Bom, em termos de magnitudes dos valores de resistência, RE e RC, a gente já sabe, né, que eles continuam com a magnitude ali próxima a alguns poucos quiloohms. Unidades até dezenas de quiloohms. O resistor RF, vocês já devem ter pegado o feeling do negócio. Se a corrente IB é uma corrente que é na casa aí de microamperes, provavelmente a resistência RF ela é uma resistência aí na casa de centenas de quiloohms, podendo chegar em algumas aplicações até mega ohm, depende aí do circuito que você está utilizando, né, que você está analisando. E assim, então, né, a gente tem aqui o circuito da polarização por realimentação do coletor. Pessoal, aqui a gente vai ter uma característica interessante, deixa eu apagar as anotações para mostrar isso mais claramente, que é o seguinte, a corrente que desce aqui pelo resistor RC, que antes era justamente a corrente do coletor, agora a gente já não pode dizer que ela é exatamente a corrente do coletor. Por quê? Essa corrente, ao chegar aqui, ela vai ter dois caminhos possíveis, né? Pensando já no análise CC, em que eu desprezo, né? Em que eu abro, na verdade, aqui os nossos capacitores. Então, essa corrente IC, ela vai ter dois caminhos possíveis ao chegar no nó aqui do coletor. Ela pode descer para o coletor e ela pode também ter um caminho aqui só por RF, constituindo a minha corrente da base. Então, essa corrente no resistor RC, ela não é mais exatamente igualzinha à corrente do coletor, porque a corrente do coletor ela vem depois do nó, aqui na parte de baixo, inferior do nó, que é quando de fato ela entra no coletor. A corrente no resistor RC, ela se divide entre corrente de base e corrente de coletor, tá bom? Então, vamos aí uma análise CC desse circuito, que aí vai ficar mais claro esses conceitos. Pessoal, então como ficaria aqui o nosso circuito na análise CC? Vou, mais uma vez, abrir os capacitores, porque com a frequência nula eles são considerados um circuito aberto. Então, desenhando aqui o meu transistor bipolar de junção, a gente tem o resistor do emissor, que auxilia a gente na estabilização, a gente já sabe disso. A gente tem o resistor RF, que é o resistor de realimentação, ligado diretamente lá na base. Por fim, a gente tem também, nossa, ficou torto pra caramba, a gente tem também o resistor do coletor aqui, que é ligado na nossa fonte de tensão VCC. Então, dando nome aqui, né, a cada um desses elementos, então mais VCC, o nosso resistor RC, resistor RF, que é um resistor, se você quiser chamar de resistor da base, não tem nenhum problema, né? Estou só seguindo aqui a nomenclatura, a anotação do nosso livro-texto. Então, a RF, o resistor de realimentação, e o RE é o resistor do emissor. Como que ficam as correntes aqui? A gente tem a corrente entrando na base, que é o nosso IB. Se eu quiser representar ele aqui em cima também posso, ó. A corrente IB passa pelo resistor RF. Eu tenho a corrente que eu vou chamar aqui de IC', porque não é a corrente de coletor, né, propriamente dito, porque a corrente de coletor
é a corrente que entra aqui no nosso coletor, tá bom? Então, esse daqui é o equivalente CC. Lembrando mais uma vez que a gente tem o desacoplamento devido à abertura dos capacitores em corrente contínua aí nesse caso, tá bom? Então, esse é o nosso circuito equivalente CC da polarização por realimentação do coletor. Tendo o nosso equivalente CC, agora a gente consegue partir para a fase de equacionamento do nosso último circuito de polarização. Pessoal, o padrão de análise é exatamente o mesmo, né? Você analisa a malha base emissor, acha o seu valor de interesse, que no caso aqui é a corrente IB, a corrente que está passando por essa malha. Analisa também a malha coletor emissor e acha a tensão VCE, que é a tensão de interesse para você nessa polarização. Ou se você quiser isolar algum dos resistores, você também pode isolar para encontrar o valor de resistência para uma determinada especificidade do seu projeto, um ponto de operação específico. Você manipula o circuito aí, manipula as equações a ter o resultado que você espera. O fato é, trazendo aqui como exemplo para vocês essa análise aqui da malha base emissor, eu trouxe aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, a análise pré-feita já lá no nosso livro-texto. Então, a gente tem aqui um ganho de VCC, então mais VCC, menos RC IC', lembrando que IC' é diferente de IC por conta da corrente IB, né? Agora, seguindo aqui para a malha base emissor, então eu pego o caminho da esquerda, então eu vou ter uma queda de tensão no resistor RF, por isso fica menos IB RF, menos a queda de tensão VBE, ali da junção base emissor, menos RE igual a zero. Apesar de IC não ser igual a IC', já que a corrente da base ela é uma corrente que é muito menor do que a corrente IC', então, colocando essa condição aqui para vocês, a corrente da base ela é muito menor do que a corrente IC'. Por quê? Porque corrente de base é microamperes, corrente IC' é miliamperes. Então, a gente pode fazer a aproximação de que a corrente IC' é igual à corrente IC, para utilizar isso e substituir o nosso IC' por IC aqui. E isolando o IB, a gente chega no resultado da corrente de base para esse circuito. Então, vejam vocês que, caso eu tenha alguma variação na minha variável beta, essa variação ela aparece aqui na minha corrente de base. Isso é interessante porque, aparecendo na corrente de base, como IC é beta e B, e ela aparece diminuindo a corrente da base, e IC é beta e B, provavelmente a gente vai ter um amortecimento, devido ao efeito de beta no circuito. Então, por isso que é uma realimentação. Uma variação desse beta está sendo realimentada ali para a minha corrente de base, de modo a gente ter uma amortização, um amortecimento, uma diminuição dos efeitos de beta no circuito. Do ponto de vista da malha coletor-emissor, a análise é a mesma que a gente já fez antes, inclusive o resultado vocês vão ver que é exatamente o mesmo, pessoal? Aqui, como a gente sabe já que IC é igual a beta e B, mais uma vez a gente pode escrever para ver os efeitos de beta no circuito. Então, IC é beta vezes IB, que é igual a beta vezes todo esse valor aqui. Então, VCC menos VBE dividido por RF mais beta, que multiplica RC mais RE. Qual que é a diferença aqui, Lucas? A diferença em relação aos outros circuitos, que beta aqui está multiplicado, pessoal, por dois resistores, RC e RE, ambos ali na faixa de quilo-ohms, Então, o valor de beta, que é um valor muito maior do que 1, está multiplicado aqui por valores na faixa de quilo-ohms, Como RF também está na faixa de centenas de quilo-ohms, a gente tem um efeito aqui, o quê? Praticamente de anular o valor do efeito, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, anular o efeito de beta no meu circuito. Porque se eu aumentar a beta aqui, beta também aumenta aqui no denominador, e multiplicando duas resistências somadas na ordem de quilo-ohm, o que vai fazer o quê? Vai aumentar muito o valor do meu denominador,
também. Então, de forma que eu praticamente cancelo o efeito, né, desse aumento ou variação aí de beta no meu circuito. Então, essa polarização, né, ela também é uma polarização muito interessante, né, que traz um excelente resultado em termos de estabilização do nosso circuito, né, para estabilização em termos principalmente de aumento de temperatura que varia o seu beta aí do seu circuito, tá bom, pessoal? Encaminhando agora para o nosso final da aula, vamos falar como último ponto aqui da nossa unidade 5, né, da polarização dos circuitos, né, envolvendo os transistores bipolares de junção, as características gerais da polarização por realimentação do coletor. Em termos de sensibilidade, a variável de ganho de corrente, CC, né, a sensibilidade é baixa, assim como lá no circuito por divisor de tensão. Os pontos de IC quiescente e VCE quiescente, que não são os nossos pontos de operação lá na curva característica, eles são praticamente também fixos, assim como era lá no circuito com divisor resistivo. O ICSAT, você vai calcular ele da mesma maneira que foi feito, né, em todos os outros, né, pessoal? Então, dando um curto-circuito entre o coletor e emissor, né, já que VCE é igual a 0 volts para calcular o ICSAT, né, e vocês podem assim então obter o valor da sua corrente de saturação, isolando aqui, né, o seu IC, que é justamente o ICSAT nessa configuração. Então a gente tem a tensão VCC em cima, então VCC I igual a V sobre R. Então qual que é o R? O R é o resistor do coletor mais o resistor do emissor. Então, resistor do coletor mais resistor do emissor. Novamente, por fim, né, a gente sabe que ICSAT deve ser menor do que a máxima corrente que seu transistor pode estar conduzindo. Em termos de custos, essa configuração ela é mais barata do que a configuração por divisor resistivo, tá bom? Por conta que a gente tem aqui o quê? A gente tem um resistor a menos, né, mas esse custo ele é ínfimo, né? Então, é praticamente o mesmo custo, né, 13 centavos a menos a mais, vai fazer pouca diferença aí no orçamento, com certeza. E simplicidade, a gente pode inclusive dizer que ele é mais simples que o divisor resistivo, pelo fato da gente ter uma análise aqui bastante direta, sem a necessidade de estar fazendo aí, encontrando, né, decidindo se eu vou fazer uma análise exata, uma análise aproximada, ou ainda se eu vou fazer encontrar um equivalente de TV não. Então essa polarização por realimentação do coletor, nesse circuito ele tem uma característica aí de ser simples e altamente eficiente, né, em termos de eliminar praticamente, né, as variações do meu ponto quiescente, em termos de variação de temperatura, né, que provocarão aí uma alteração no valor de beta do seu circuito. Tá bom, pessoal? Assim, né, com esse conteúdo, a gente finaliza a nossa unidade 5 do nosso curso, né? Então a gente já na próxima aula aí, né, depois de tirar dúvidas e tudo mais, a gente parte, né, para a nossa última unidade do curso, que é a unidade 6, que é a unidade de amplificadores, onde a gente vai precisar de todos esses conceitos que a gente viu aqui na unidade 5, porque a gente já sabe que se eu colocar um sinal na entrada do transistor bipolar, sem o circuito de polarização, a amplificação não vai funcionar. A gente já sabe disso. Então, é uma soma de conhecimentos. Para a gente chegar na amplificação de sinais, a gente precisa passar também pela polarização CC do transistor bipolar de junção, pessoal. Agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês estejam bem e a gente se encontra na nossa próxima aula virtual. Fiquem agora aí com as nossas leituras recomendadas e até mais, pessoal. Tudo de bom!